Boa tarde, minha gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ressoar, o seu momento semanal de inspiração e boas notícias, claro, né? E no programa de hoje você vai conhecer histórias de pessoas que tiveram o seu ganha-pão ameaçado pela pandemia, mas deram a volta por cima, transformando a crise em oportunidade de mudança. E não é só isso não, viu? Olha só o que é que te espera no programa de hoje. Você sabe o que é uma ghostwriter? No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, bate um papo com Cláudia Canto, uma escritora que saiu da periferia de São Paulo e conquistou o mundo. No Ressoar Vida e Saúde, a cosmetologista doutora Heloísa Olivan traz dicas de como manter as unhas saudáveis e bonitas. E se eu fosse você, eu não sairia daí não, viu? Porque o programa Ressoar está só começando. Não é novidade para ninguém, né, que estamos atravessando um dos momentos mais difíceis da nossa história, a pandemia de Covid-19, e durante esse período aí todo, muita gente teve o seu emprego ou negócio ameaçados. O programa Ressoar de hoje começa mostrando a história de duas pessoas que no momento mais difícil de suas vidas profissionais tiveram que se adaptar ou até mesmo recomeçar do zero para poder seguir em frente. A pandemia de Covid-19 afetou negativamente a vida de milhares de pessoas no mundo todo. Além do impacto na saúde e nos hábitos sociais, a pandemia também impactou profundamente a saúde financeira de empresas dos mais variados setores, sendo a gastronomia um dos mais atingidos. Estima-se que 70% dos bares e restaurantes brasileiros possuem dívidas e correm o risco de fecharem as portas. Realidade que o chefe e empresário Luiz Borba conheceu de perto. A nossa trajetória profissional foi muito positiva, pois o cenário do food service no Brasil ele estava em expansão. Conseguimos, com muito trabalho, criar um modelo de negócio fantástico, onde fazíamos a falha das grandes indústrias. Nós fazíamos um food service mais artesanal, focado para os comércios de uma forma em geral, com maior enfoque das lojas de conveniência, que é um grande canal que vem crescendo no nosso país. Nós tínhamos duas cozinhas centrais, uma em Guarulhos e a outra na região de Moema, onde nós atendíamos mais ou menos 92 estabelecimentos e contávamos com 54 funcionários em uma das cozinhas e na outra 18 funcionários, tendo ainda uma loja de conveniência modelo de 650 metros quadrados, com enfoque em gastronomia acessível. O nosso setor era um setor com um crescimento muito positivo e a pandemia nos afetou, perdemos quase 90% das nossas vendas no ponto físico e também atingiu as nossas fábricas, onde nós chegamos a perder 80% dos nossos clientes. A pandemia realmente foi algo inesperado, onde o nosso setor, de uma forma geral, ele foi atingido em cheio. Outro setor profundamente impactado pela pandemia foi o audiovisual. Segundo a Ancine, Agência Nacional do Cinema, 99% das produtoras estão trabalhando com um orçamento reduzido. 56% tiveram projetos cancelados nos últimos 18 meses e precisaram trabalhar com um quadro de funcionários menor que o habitual. Para o CEO da ST Áudio e Vídeo, Eduardo Simões, a retomada do setor será lenta e gradual. Eu acredito que a pandemia ela afetou muito o mercado audiovisual. Talvez não para nós que trabalhamos com câmeras, com live, que foi uma demanda que aumentou, mas para as empresas de full service, que tem projeção, vídeo, painel de LED, iluminação, esse mercado sofreu muito, porque diminuiu muito o tamanho das coisas. Hoje uma live é feita num estúdio pequeno. Antes um evento corporativo usava um palco gigantesco, com muita iluminação, com muita estrutura, com uma sonorização grande para muitos participantes. Então o setor de audiovisual, acredito que sofreu bastante, isso na parte audiovisual, mas também a parte de produção de evento acho que sofreu muito. Porque hoje uma live você faz com 5 produtores, antigamente você tinha 20, 25, 30 produtores num evento para cuidar de tudo que tinha, de pessoas, de hospedagem e de tudo mais. Mas também acredito que muitos profissionais precisaram trocar, durante a pandemia, como eles ficaram parados, produtores, técnicos de som, técnicos de luz, muitos deles em dificuldade procuraram as outras atividades.
E eu creio que a gente vai sentir um pouquinho de falta de profissional qualificado agora com a reabertura do mercado, porque muita gente, por uma questão de sobrevivência, teve que procurar outras atividades. Então, a gente vai ter uma abertura, mas a gente vai ter que, de novo, reconstruir nosso setor de eventos. Em meio a toda essa turbulência, chefe Luiz Borba buscou dentro da sua trajetória um diferencial para não depender exclusivamente do final da pandemia para seguir progredindo profissionalmente. E o resgate das suas origens como empresário foi o caminho escolhido. Como toda grande crise que a humanidade já passou, nós estamos tentando nos reinventar e superar esse momento de dificuldade, onde as pessoas estão tentando retomar as suas vidas, retomar os seus negócios. Uma das soluções que nós encontramos, esses clientes que sobraram pós-pandemia, porque muitos fecharam as portas também, nós decidimos terceirizar a nossa produção com fábricas e indústrias maiores, onde conseguimos direcionar esses clientes que sobraram. E agora, com a nossa cozinha central, mudamos de endereço, fomos para um local onde a questão imobiliária, o aluguel fosse mais em conta, mais barato, e estamos retomando com outros tipos de serviço. Voltamos com a consultoria, que foi o que se originou o nosso negócio, e estamos muito focados no buffet de serviços também, de private chef, catering, serviços corporativos. Voltamos à nossa essência, que foi o início da nossa trajetória. Os serviços é a nossa grande aposta para o futuro. Com as limitações de contato social e a proibição de atividades culturais durante o período de isolamento, as transmissões online, mais conhecidas como lives, se popularizaram ainda mais. E foi nessa tendência que Eduardo Simões apostou todas as suas fichas para alavancar os projetos da ST Áudio e Vídeo. Com a pandemia, incrivelmente, a nossa empresa teve um impacto totalmente positivo. Por sermos especialistas em transmissão simultânea já antes da pandemia, o nosso volume de transmissões aumentou muito. Então, por exemplo, em 2020, fizemos mais de 200 lives. Em 2021, basicamente, estamos nesse mesmo número. Então, assim, a pandemia acabou que fortaleceu esse pilar da empresa, que é a de transmissão online, né, que são das lives. E um dos fatores determinantes também que fez com que a gente tivesse esse elevado número de lives, de trabalhos, foi o know-how da ST Áudio, porque a gente já veio para essa situação de pandemia com a especialização em transmissão online. Então, assim, a gente pulou algumas etapas que um monte de empresa a gente percebeu que passou no começo, com aqueles terríveis erros de áudio que realimentava, que voltava, a pessoa ouvia eco e tal. Então, por exemplo, por a gente já ter esse know-how totalmente dominado, por já trabalhar com isso antes da pandemia, não com tanta frequência como na pandemia, mas por a gente já ter esse know-how, isso nos facilitou bastante na entrega. Então a gente chegou aí a praticamente 400 lives nesses 1 ano e quase 2 anos, né? Com uma entrega 100%, com clientes felizes, e isso faz parte da nossa entrega, né? A gente se preocupa muito com a qualidade do que a gente está entregando. Então esse fator aí nos fez pular algumas etapas no começo, por já conhecer esse sistema de transmissão online, o que poderia dar problema, então essa adaptação para a gente veio muito natural, e isso ajudou muito na nossa entrega. Sem dúvidas, o período da pandemia ficará lembrado para sempre na história de cada um. Mas como todo período histórico marcado pelas dificuldades, esse também será um momento marcado pela superação, aprendizado e capacidade de se reinventar. A ST Áudio e Vídeo leva como lição de tudo isso que tem acontecido, que está acontecendo, né, com a gente, com essa pandemia, que como empresa a gente sempre tem que estar atualizado, a gente tem que estar de olhos abertos para as novas tendências, para as ferramentas do mercado, para que a gente não fique para trás, né, para que a gente consiga atender nossos clientes sempre com excelência. E eu, Edu, como CEO da ST Áudio e Vídeo, cada vez mais o mercado me prova que não basta ter bons equipamentos, isso é importante, mas o que fez a gente conseguir fazer todas as nossas entregas e o que faz as nossas entregas são os profissionais. Esses que devem ser valorizados, esses são os profissionais que estão com a gente, os colaboradores. Essa é a peça-chave para que uma empresa tenha sucesso. Então, se você é de uma empresa e você
não dá o devido valor às pessoas que fazem o teu trabalho na ponta, com certeza você vai ter sérios problemas, porque essas pessoas que fazem a tua marca e a tua empresa chegar onde ela pode chegar. A lição que eu levo após toda essa turbulência da pandemia e tudo mais, toda pessoa que quer empreender, que procura traçar o seu caminho profissional dentro do empreendedorismo, façam planejamentos. Ninguém tem bola de cristal para tentar decifrar o futuro, mas algumas coisas podem sair errado no meio do caminho e nós devemos nos planejar, sempre pensando no dia de amanhã. E eu acredito que temos que ter fé, bastante esperança, e persistência é o caminho do êxito. Eu acredito que a persistência nos levará a procurar novos caminhos e novas possibilidades e novos meios de conseguirmos trabalhar e fazer o nosso trabalho de uma forma geral. É sempre inspirador, não é? Ouvir histórias de pessoas que superaram as adversidades em tempos de crise. Se você gostou dessa matéria, como eu gostei, ela vai estar disponível, tá? No nosso canal do YouTube. Entra lá e se inspire também. A gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente volta, não sai daí. Após 2 anos de aulas remotas, os alunos do projeto Nova Canaã, com apoio do Instituto Ressoar, retornaram às aulas presenciais. Durante a suspensão das atividades físicas devido à pandemia de Covid-19, os alunos continuaram o aprendizado de maneira online, mas nada substitui a experiência da sala de aula e o convívio com professores e amigos. Há 21 anos atuando em Irecê, sertão baiano, o projeto Nova Canaã, com apoio do Instituto Ressoar, é responsável pela assistência de mais de 630 crianças, impactando mais de 4.000 pessoas na região. Instituto Ressoar, transformando vidas para uma sociedade mais justa. Estamos de volta e é hora de chamar aquele quadro que a gente adora, o Conexão Social. E hoje você vai acompanhar uma história muito legal de sucesso, viu? A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com Cláudia Canto, uma escritora e ghostwriter que ganhou aí o mundo após aparecer aqui no programa Ressoar. Boa tarde a todos e muito obrigada por nos prestigiar com sua audiência aqui nessa tarde, viu? Bem-vindo a mais um Conexão Social. Gente, o nosso programa Ressoar está no ar há 16 anos e durante esse período nós conseguimos transformar a vida de milhares de pessoas com nossas mensagens positivas e um conteúdo totalmente voltado para o desenvolvimento pessoal, seja com as entrevistas ou com nossas matérias e temas educativos. Mas também houve muita transformação na vida daqueles que participaram do nosso programa. E hoje eu trago aqui no nosso Conexão Social uma dessas pessoas que teve sua vida mudada após participar do quadro Ressoar Gente lá em 2019. Eu estou falando de Cláudia Canto. E ela saiu da cidade de Tiradentes, a periferia de São Paulo, né? Para quem não está aqui em São Paulo, é uma das maiores periferias que a gente tem aqui em São Paulo. E ela também venceu, né? Superou a pobreza, o preconceito e conquistou o mundo. E hoje ela é ghostwriter, biógrafa, escritora e palestrante. Já tem 18 livros publicados em português, inglês e alemão. E hoje ela vai contar aqui para a gente um pouco da sua história e também da sua experiência com o Ressoar. E eu quero te dar as boas-vindas, Cláudia Canto, dizer que é uma alegria te receber. A gente já conhece um pouco da sua história, a gente sabe da sua trajetória e que alegria te receber. Seja bem-vinda, viu? Nossa, a alegria é totalmente minha, eu estou muito emocionada, acho que dá para sentir aqui na energia que eu estou emanando. Mas, Eunice, eu te peço a liberdade de agradecer. Porque por eu estar aqui hoje, foram necessários muitos percalços, nem tão tristes, nem tão alegres, mas que faz parte da caminhada. E o Ressoar, como você apresentou e disse muito bem, me ajudou muito nesse processo. Que bacana. A gente está muito ansioso aqui para te ouvir. Tem muita coisa.
E olha, você de casa vai se surpreender, porque a Cláudia, ela tem uma história de superação, e quando a gente fala da superação, começa na nossa atitude, e ela vai começar a contar para vocês como é que foi a história dela, né, Cláudia? Sim. Eu nasci na periferia de São Paulo, moro no maior complexo habitacional da América Latina, você tem razão, 400 mil habitantes, a maioria é oriunda de subhabitações, como eu. Cidade Tiradentes foi o primeiro lugar que eu tive um banheiro dentro de casa, então eu sou muito grata, não tenho a menor vergonha de falar isso, porque eu sou rica em qualquer lugar que eu esteja, porque a minha mente me possibilitou estar na cidade de Tiradentes, na Suíça, e eu descobri um outro tipo de riqueza. Então, quando eu comecei, nos idos da minha juventude, a entrar em contato com a literatura, eu comecei a entender que tinha um mundo paralelo que eu não conhecia, que era o mundo da educação, do conhecimento. Então eu mergulhei nos livros como bote salva-vidas. Então com 16 anos, 15 anos, eu estava lendo os grandes clássicos que me possibilitaram ter um vocabulário mais erudito, mais diferenciado, me ajudou a fugir dos bullying na escola, porque eu soltava uma frase difícil e os meninos, deixa essa louca aí, não estou nem entendendo o que ela está falando. Então, quando você me pergunta da minha trajetória, eu preciso colocar da importância da educação, dos professores que me orientaram, dos livros que eles me indicaram. Então isso foi, de fato, a força motriz para que eu pudesse hoje encontrar essa riqueza que me abre caminhos. Sua família toda era de Cidade Tiradentes? Sim, nós morávamos em São Miguel Paulista, que é uma periferia ao lado, né? E era uma subhabitação mesmo. E seus pais eram muito cultos? Como é que era a educação dos seus pais? Não. Eu tenho uma trajetória da maioria da população brasileira, né? Minha mãe é semi-analfabeta, meu pai também. E tudo isso que aconteceu comigo, esse gosto pela leitura, eu costumo dizer que são os milagres que a vida nos dá e que às vezes a gente nem percebe. Então, o primeiro contato que eu tive com os livros foram mesmo aleatórios. Muito bom. E aí você cresceu ali na periferia, e como é que você então, chegou um momento que você falou, preciso trabalhar, preciso escolher uma profissão, como é que você escolheu a sua profissão? Sim, muito obrigada pela pergunta, porque também cai dentro desse conceito da importância da educação. Porque quando eu falei para a mamãe que eu queria trabalhar para comprar roupa de marca, porque eu era muito alienada, eu tinha 15 anos de idade, e aí eu lembro que eu coloquei uma mochila nas costas, fui para um bairro um pouco mais nobre, né, e sozinha, tímida, só que tem uma diferença do tímido que lê e do tímido que não lê, né? E eu lia muito, então eu tinha um vocabulário, mesmo presa ali, eu conseguia me sair em muitas situações. Então eu vi uma placa, precisa-se de moças, e eu fui lá, me apresentei, usei as palavras mais difíceis, que às vezes nem eu sabia o que eu estava falando, e o senhor gostou de mim e falou, vem aqui amanhã com a sua mãe porque eu gostei de você. Você tinha que idade? Tinha 15 anos de idade, e foi meu primeiro emprego numa fábrica de árvores de Natal. E aí eu comecei a elevar um pouco mais minha autoestima, enfim, começo a trabalhar, depois fiz um curso técnico que me possibilitou pagar a faculdade de jornalismo, eu entrei nessa seara também, enfim, foi por aí que eu consegui ter um pouco mais de liberdade financeira, ajudar minha mãe, mas a educação junto com o trabalho te eleva mesmo, né? Cláudia, então me fala como é que foi uma menina da periferia, negra, que agora chegou na faculdade de jornalismo, foi isso? Foi uma opção que eu fiz, porque na minha cabeça o jornalismo combinava muito com literatura, e eu já tinha a escritora dormindo dentro de mim. Então, quando eu adentro a faculdade, eu estudava no Morumbi, uma das que eu frequentei, e aí era um impacto, era um choque cultural tremendo. Eu era a única negra dentro da sala de aula, e eu percebia que lá já estavam todas as panelas construídas. E eu me perguntava, e a minha panela? E eu não sabia que a minha panela também era muito rica. Meu amigo pedreiro, a minha amiga cozinheira, meu amigo padeiro, foram eles que me ajudaram depois, me ensinando pratos, minha amiga costureira me ensinando os melhores modelitos, porque ela trabalhava numa grande boutique. Então eu descobri que naquela época eu não soube aproveitar. Eu estava em contato com a sabedoria, mas os meus bloqueios e minhas crenças apagavam. Eu me sentia um patinho feio ali dentro. Então foi só depois que eu saí da universidade, que eu viajei,
que eu abri a minha mente, que eu descobri um pouco da reprogramação mental, que eu descobri que eu era rica e que eu deveria ter aproveitado muito mais. E como é que foi esse momento que você saiu e teve a oportunidade de viajar? Então, também, olha de novo os livros fazendo os milagres na minha vida. Eu lembro que uma amiga minha falou, Cláudia, tem um local onde tem homem que tem muito dinheiro e homem lido. E eu estava no processo de querer compartilhar os conhecimentos que eu encontrava nos livros e não tinha ninguém na minha comunidade. E aí eu fui para o Parque do Ibirapuera. Eu lembro que eu fui toda fechada e ela coloca uma roupa aí, que não sei o quê, vai mais expansiva, só que eu tinha um segredo. Eu sempre andava com um livro embaixo dos braços. Eu falava, o homem que gostar de ler, ele vai olhar para mim. A outra coisa que me salvava também é que eu era muito ingênua. Ainda bem, porque eu fiz uma cápsula protetora. Eu consegui fazer, a minha ingenuidade montou aquela cápsula. Quando eu cheguei no Parque do Ibirapuera, todos os homens olhavam para ela. Mas teve um que olhou para mim. Exatamente porque eu estava com o livro embaixo dos braços e ele chegou me perguntando que livro que eu estava lendo. Dentro do livro tinha uma poesia, na verdade um desabafo, que eu já escrevia naquela época. E eu mostrei o livro para ele e ele falou, muito boa, mas cheia de erros de português. Isso foi ótimo, porque todo mundo que escreve acha que, né? Enfim, e foi esse homem, que é um alemão, faço questão de falar o nome dele, que minha vida só mudou a partir de então, que é o Thomas Mellenhausen. Ele me ensinou tudo o que eu desconhecia. Ele me ensinou, ele me levou aos museus, aos teatros, me ensinou a comer, a me comportar, e começou a falar na minha cabeça que não, que eu tinha uma história maravilhosa e que eu era bonita. E eu não acreditava. E quando ele falava para mim, eu falava, não, eu não sou bonita, porque eu sempre coloquei a intelectualidade para gritar à frente da estética. E quando ele fala para mim, eu começo a entender, não rapidamente, mas que tinha um outro mundo, e esse mundo era a Europa. Porque ele fala, a faculdade de jornalismo é interessante, mas se você ficar só nisso, você não vai ter chance. Você precisa fazer uma viagem para a Europa, conhecer outros países, outras culturas, porque ele já percebia que eu era muito limitada, né? E aí eu começo a sonhar. Eu trabalhava já, juntei tudo que eu tinha, ou seja, nada, juntei os 500 euros na época e fui para Portugal com uma mochila nas costas. Chegando em Portugal, a realidade caiu, ou seja, eu me inseri ali no processo de imigrante legal e tinha que trabalhar. Na terceira semana eu já não tinha mais dinheiro. E foi quando eu comecei a trabalhar como empregada doméstica numa mansão em Lisboa, cuidando de 2 anciãos. Ela tinha 89 e ele tinha 90 mais ou menos, oriundos da África do Sul. E ela olhava para mim e falava, com você eu posso sair às ruas porque você não é negra. Foi bom para mim, Eunice, porque pela primeira vez eu entendi a importância de valorizar as minhas culturas afro-indígenas. Quando eu percebi que aquilo que eu estava vivendo parecia que eu estava no século XVIII, eu aproveitei mais uma vez. Eu pensei, daqui vai sair meu primeiro livro. E eu me agarrei nesse sonho. Aquela casa, eu estava praticamente presa, entre aspas. Você era bem tratada lá? O que era problemático é que eu não podia sair da casa, eu só tinha um dia de folga. E uma alma livre como a minha, eu fui para estudar, eu fui para conhecer gente. Então eu tinha tudo aquilo muito preso dentro de mim. Então eu fui tratada bem, não tive problema nenhum. Se eu quisesse ter pego minha mochila e falar, chega, eu vou embora, eu poderia ter feito, tá? Eu não estava presa de jeito nenhum, a minha mente é que estava presa. Só que na terceira semana eu me agarrei no meu sonho de me tornar escritora. Eu costumo dizer que no meu quartinho senzala, olhando para a vassoura, eu recitei uma poesia assim, de uma forma aleatória. Olhei para a vassoura e falei, ela me olha, rude e serena, absoluta e mordaz, já começa a se preparar, sabe que eu estou em suas mãos. Ai, minhas mãos estão ásperas e sem encanto. Se eu pudesse dizer que ela está obsoleta e não consegue varrer um grão de feijão. Me usa, me abusa e me domina. Morte a todas as vassouras. Alguma coisa estava me dizendo que eu estava naquela casa para me tornar escritora. E eu começo a escrever. Quando eu percebi que o conteúdo já estava satisfatório, eu comprei a minha passagem. Quando eu chego no Brasil, eu me tornei mais uma vez órfã dos escritores
que querem escrever e não têm editoras. Enfim, depois de muita luta, eu consegui, de forma independente, lançar meu primeiro livro, que é o Morte às Vassouras. Ali você tinha que superar novamente. E a superação é todo dia, né, Cláudia? Todo É isso que às vezes a gente não entende, porque na sua situação você podia se vitimar de várias formas, porque é isso que as pessoas fazem, né? Quando não dão oportunidade pra gente, ou a gente desiste, ou a gente fica de mal do mundo, né? Se torna uma pessoa amarga, reclamona, né? E fecha mais as portas. Sim. E aí, o que você fez? Você Só desanimou? Que eu passei por tudo isso. Como é que você fez quando as pessoas te rejeitaram como escritora? Todo esse processo que você colocou, eu passei. Eu me vitimizei, eu fiquei agressiva, eu me rebelei contra as pessoas, eu bati em portas que não me abriram e isso me deixava muito, muito chateada e eu coloquei uma agressividade para fora. Eu tive todo um processo de transformação. Começa a culpar os outros, né? Os outros e a sociedade que de fato tem muita culpa, só que quando você percebe que você tem o ouro dentro de você, eu buscava o potinho de ouro que eu achava que estava na Europa, mas o potinho de ouro estava exatamente na minha comunidade, com as riquezas que eu tinha lá. Então, quando eu começo essa transformação, aí que eu vou ficando mais centrada, mais calma, e foi exatamente quando o Ressoar apareceu na minha vida. Antes de você falar do Ressoar, eu queria que você falasse do momento mais difícil, de tudo isso que você passou, o que você acha que para você foi assim crucial, que você falou, agora eu tenho que dar um jeito nessa situação? As dificuldades, obviamente, a descrença, né, que as pessoas colocam no teu trabalho, o olhar de desdém da sociedade. E quando você não está forte o suficiente, quando a tua autoestima não está evoluída, você se deixa levar. Então você escuta de um, de outro, escritora da periferia, negra, não sei o quê, é tão difícil, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo que eu escutava, eu falava, eu vou te surpreender. Mas as palavras que vinham não era assim na tua cara, né? É o risinho, é o desdém. É velado, né? É velado. É a indiferença que a gente fala, né? É os nãos. A indiferença, ela não tem cara. Você sente ela, né? Sente. Então, acho que foram essas pequenas cicatrizes que eu hoje consegui me curar, que me fizeram cambalear muito no começo da carreira. E como é que o Ressoar entrou na sua vida? Ai, que bom. A gente está bem curioso para saber, viu? Quando o Ressoar apareceu, eu tinha dado uma entrevista num programa e eu não me saí muito bem. E aquilo, quando falava dessa entrevista, para mim era como se fosse um açoite na minha alma. E aí eu entrei em contato com o Ressoar, alguma coisa assim nesse sentido, porque eu criei uma assessora de imprensa que era eu mesma do meu trabalho. Eu fui buscando atalhos. E o Ressoar apareceu num convite de ir conhecer a minha história na própria cidade de Tiradentes. E foi nesse momento que eu consegui me abrir e falar de uma forma límpida, discernida, equilibrada, de qual a importância da história, dessa história que eu carrego para muitas pessoas, que acho, modestamente falando, que eu sirvo como exemplo para muitas pessoas, e o Ressoar conseguiu captar toda essa mensagem, e a partir de então eu comecei a ministrar palestras, porque... Você apareceu no programa, contou, e aí você mostrou quem você era mesmo, teve liberdade. Muita liberdade, e foi na cidade de Tiradentes, o meu território, e você não sabe, a partir desse programa eu comecei, todas as vezes que eu ia ministrar palestras em presídios, fundações casas, escolas de periferias, favelas, o Ressoar estava à frente, então eu colocava o programa. E abria portas. Porque era o meu cartão postal, olha gente, olha como eu sou de verdade isso. Então eu sou muito grata à Rede Record, ao Ressoar, a você que está me dando essa oportunidade de novo. Ai, que bom. E a gente também fica muito feliz, né? Eu sempre falo aqui para as pessoas mandarem para a gente a história delas e até a sugestão de quem elas querem, porque assim, o objetivo do programa e do Instituto Ressoar é de fato transformar a vida das pessoas, né? A gente já falou isso aqui, mas vale lembrar que o Instituto Ressoar ele foi criado pela Record TV lá em 2005, com esse objetivo, da gente chegar nas pessoas com essa proximidade. Porque assim, a emissora é grande e ela tem a grade dela já formada e enfim, uma grade comercial também, que não tem um espaço. E quando a gente criou o Instituto, e eu tenho muito orgulho de estar aqui desde a criação dele, né? A gente abriu, o primeiro projeto nosso foi o programa. E desde o começo, tanto que o programa ele é totalmente social, né? A gente foi
pesquisar de que maneira que a gente consegue chegar nas pessoas, como a gente consegue levar uma informação que transforma a vida das pessoas. Não que a grade não transforma, mas tem um outro objetivo, né? E personagens anônimos, né? Como eu. Sim, e são pessoas nesses anos todos, instituições. Então eu fico muito feliz de trazer você e contar a sua história e saber que a gente impactou. Você é uma das pessoas que está representando tantas aqui, né? Bom. E isso é muito bom, é uma satisfação muito grande mesmo. Acho que a gente é que fica mais grato por você estar aqui, viu? De verdade. Obrigada. Mas eu queria que você falasse também, o que você acha por que você teve esse talento? Você causou ele, você procurou, alguém te incentivou? Como é que foi que nasceu a Cláudia escritora? A escritora já estava dormindo em mim. Eu já gostava muito de adentrar a alma das pessoas. Às vezes as pessoas me falavam uma frase e eu ficava procurando coisas por trás das frases. Eu sempre estava analisando de alguma forma as entrelinhas da vida. Às vezes eu passava de ônibus, olhava uma cena, aquela cena eu pensava, gente, isso dá um livro. Será que ninguém está vendo isso? Isso é poético, isso é lírico. Então acho que já estava ali mesmo. Sim, eu te perguntei isso porque eu queria muito que a gente ajudasse quem está em casa agora, principalmente nesse momento que a gente ainda vive de pandemia. Muita gente descobriu talentos que não sabia que tinha, né? Foi um momento de muita reflexão para todo mundo e as pessoas descobriram talentos que estavam lá escondido, adormecido e tudo mais. E esse é um talento particularmente, tá? Talvez porque eu sou da área, mas é algo que mexe muito com o meu coração. Alguém que sabe escrever. Porque quando você sabe escrever, você consegue tocar o coração das pessoas, você consegue verdadeiramente transformar a vida das pessoas. Só que para você escrever bem, você também tem que saber e gostar de ler, né? Exato. Você tem que ler. É primordial. E assim, a gente falou muito aqui, eu quero que você fale melhor o que é um ghostwriter, o que é uma pessoa que escreve livro para outras, como é que vê esse talento? Porque você, nesse seu dom, você colocou aí, só que a gente falou aqui, pelo menos 3 ou 4 profissões. E quem está em casa agora, que escreve bem, né? Você que sempre foi elogiado nas suas redações, na escola. Então, às vezes você tem esse talento e você não sabe o que fazer com ele. E eu queria que você falasse para as pessoas. Quando a gente tem o dom, mas não tem esse amparo para desenvolver, para entrar no mercado editorial, eu acho que o mais importante é você buscar atalhos. Ai, Cláudia, mas o que são esses atalhos? Quando eu descubro que eu sou escritora e que eu preciso dessa assessoria de imprensa, que eu preciso disso, aquilo, eu fui vendo o que eu tinha ali ao meu redor. Eu não ia esperar alguém me chamar para um programa de televisão, não ia ficar esperando sentada os meus livros gritarem e chegarem numa grande editora. Então eu me autopubliquei. Você colocou muito bem das reflexões que a pandemia nos obrigaram a fazer. Nós voltamos muito para dentro de nós. E quando eu estou nesse processo de pensar o que eu vou fazer da minha carreira sem dinheiro, como que eu vou fazer a pandemia aí? E aí eu comecei a entrar em contato com mulheres brasileiras na Europa. E aí eu comecei a contar a história delas, escrever histórias delas. Foi aí que eu começo a trabalhar como ghostwriter, que é o escritor fantasma. E hoje eu tenho 18 livros publicados, já tenho 6 biografias em português, inglês e alemão. Isso é muito bom, né? Muito. É palestrante. Sou palestrante. É convidada para grandes congressos. Sim. E isso é maravilhoso, né? Foi trabalho de formiguinha. Isso é muito bom. Mas também me parece que você é modelo. Fala um pouco sobre isso. Ai, meu Deus. Como é que isso aconteceu? Que doideira. Foi quando eu começo a entender que eu tenho uma beleza, como todas nós mulheres sagradas temos, cada um com o seu jeito, com a sua beleza específica. Quando eu entendi que não, eu poderia sim usar o meu jeito, a minha forma de me vestir, eu comecei a elevar a minha autoestima. E eu comecei a chamar a atenção de muitas pessoas. Me descobriram, eu estava exatamente entendendo que a minha beleza, sim, era uma beleza diferenciada, como de todas nós, cada um tem a sua, como eu já disse. E eu fui descoberta andando na rua por uma agência de modelos, me chamaram e falaram que estavam fazendo processo com mulheres maduras. E era exatamente esse processo que eu estava. Então uma coisa foi puxando a outra. Eu entendi também que quando a gente acende a luz, a nossa lamparina interior, as pessoas começam a notar a gente. A beleza, e quando falam, a beleza interior não é importante, é importante. Muito, acho que é a principal, né?
eu descobri também, Eunice, dentro desse processo de evolução mental e espiritual também, que essa riqueza que muitos colocam, que você é rica, você tem que morar numa mansão, você tem que ter um carro importado. Eu comecei a entender que a minha riqueza, eu sou rica na minha comunidade e com o dinheiro que eu economizo, por exemplo, na compra de um vestido de R$100, comprando esse mais barato, eu me dedico a outras coisas, ao estudo, às viagens, eu gosto muito de restaurante. E aí eu comecei a entender, não, peraí, eu não preciso sair da cidade de Tiradentes para mostrar que eu estou num bairro supostamente mais nobre, mas se eu tenho tudo aqui, eu como 7 tipos de frutas por dia, porque eu vou à feira e compro tudo a R$1 na comunidade. É R$1. As pessoas, Cláudia, eu não acredito de fato. Que hora que você vai à feira? Eu vou à feira mais tarde e eu compro frutas nobres. Então eu comecei, Eunice, a perceber o seguinte, que eu não precisava sair dali. Porque eu sou rica na favela da Rocinha, em Paraisópolis, na cidade de Tiradentes, na Suíça, que eu acabei de voltar, em Paris, da Suíça, em Paris, em qualquer lugar, porque a minha mente permite que eu esteja em qualquer lugar, porque eu consegui fazer essa construção dentro de mim. E eu faço questão de colocar que eu despertei para essa mente milionária. A riqueza que eu achava que estava lá em Portugal, na Europa, estava ao meu lado e eu não enxergava. Na verdade, está na mente, né? Na mente. E quando eu falo também, mas pensamento positivo não paga as contas. Não, não paga. Não paga, mas o negativo muito menos. Sim. Muito menos. E o positivismo não faz você conseguir, por exemplo, estudar, viajar. O negativo piorou. Então, se tem uma opção que eu fiz na minha vida é ser positiva. Eu falo que pensamento positivo por si só é para os fracos. Os fortes têm ações positivas. Isso vai mesmo. lá e conquista. Olha onde eu tô, gente. Então, eu tenho muitas contas para pagar e eu estou desempregada. Eu sei que a gente está passando um momento muito difícil no Brasil, no mundo. Mas onde que você está colocando o seu dinheiro? O que eu posso fazer para melhorar meu viés financeiro? Que curso que eu posso fazer? Na cidade de Tiradentes tem 3 escolas técnicas. E o curso técnico possibilita você ter um emprego melhor. Gente, não tem outro caminho a não ser a educação e a cultura. Porque com a educação e a cultura você pode estar aqui de chinelo. A gente já está conversando normalmente. Sim, com certeza. Não é? Então, às vezes a pessoa está com a roupa, com o corpo todo de marca, fazendo propaganda de graça para as grandes marcas, né? E na casa não tem comida, né? Às vezes está com um carro importado, pagando prestações caras e passando dificuldade. Para quê? Para mostrar para os outros, gente. Né? Então eu comecei a entender, não, eu posso ser o que eu quiser ser. Então eu queria que você aproveitasse esse momento para você poder dar um conselho para quem está em casa e está passando por um momento difícil, que é o que não falta. As pessoas estão passando por momentos muito difíceis, a gente sabe. Agora, principalmente para aquelas pessoas que moram em lugares que elas consideram marginalizados e sem oportunidades, né? E que às vezes é como você falou, as oportunidades estão ali, mas ela não está enxergando, porque ela está muito presa no vitimismo, né? Muito presa na dificuldade. Queria que você ajudasse essa pessoa, que eu acho que você tem muita bagagem para isso. Eu acho que o meu exemplo mesmo fala por mim, de buscar atalhos dentro da comunidade, de entender o processo da centelha divina que habita em nós. E quando eu digo a centelha divina, eu falo desse lado que a gente tem. Não é bíblico? Somos deuses, imagem e semelhança do Pai. Gente, está tudo dentro da gente. A gente pode muito bem buscar atalhos que nos possibilite amanhã, se eu quero sair da comunidade, eu não tenho nada contra, eu quero morar num bairro melhor, não tenho nada, cada um faz o que quer da vida, né? Então eu penso assim, se só o importante é você viver o agora. O que você tem agora? O que está na tua frente agora? Porque eu quero um carro, porque eu quero uma casa, mas agora você não tem nada disso. O que você tem agora? Agora eu moro na cidade de Tiradentes, 400 mil habitantes, ali cheio de atalhos que me possibilitam ter uma qualidade de vida melhor. É aqui que eu vou viver e é aqui que eu vou construir a minha fortuna. Gente, as oportunidades estão na nossa frente, muitas vezes, e a gente não enxerga. Então, o momento é agora. Muito bom, Cláudia.
te agradecer, te parabenizar por tudo isso que você falou aqui. Mas antes, eu quero que você fale dos seus contatos, das redes sociais e mostre os seus livros, né? Eu trouxe aqui, vou mostrar um pouquinho. Esse daqui é o Encontros e Desencontros do Caminho da Luz, que é a biografia do Luciano Gonzalez. A gente lançou esse livro na Suíça recentemente, e o livro que embasou tudo que nós conversamos aqui, Eunice, é esse daqui, ó, Riqueza Ignorada, a Grande Descoberta, que é o tema da minha palestra. Como eu falo que eu sou rica até com R$1 no bolso e que todo mundo pode ser. Muito, e também muito adentrando, já divulgando a palestra, peço a liberdade. Sim. Esse Riqueza Ignorada, a Grande Descoberta é um conteúdo de uma palestra minha, e também o Despertar da Deusa que está em todas nós. Então agora eu estou indo também para falar sobre o sagrado feminino, sobre a essência, sobre as nossas belezas muitas vezes perdidas, a nossa potencialidade, a nossa essência de mulher. Agora, como é que as pessoas te encontram? Tem um site que é claudiacanto.com.br, @escritora Cláudia Canto no Instagram, Facebook também eu sou bastante ativa, e tô aí, é só chamar. Às vezes eu falo com todo mundo no direct quando eu tenho tempo, mas eu procuro responder sempre, tô super à disposição para ministrar palestra aonde vocês queiram me levar. Pode ser no lugar considerado mais marginal ou no lugar mais chique que for, porque agora eu sou dessas, eu estou em todos os lugares. Muito bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Estou emocionada com essa história, com tudo que você falou aqui. Foi muito bom mesmo. Ai, que bom. Eu estava muito ansiosa. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe seu trabalho lá. Continua firme, conta com a gente sempre, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. E eu queria te agradecer, gente. Que bom receber a Claudinha aqui e conhecer a história dela, né? E isso eu tenho certeza que me inspirou muito e vai te inspirar também. A partir de hoje a gente vai poder... Eu acho que para mim aqui eu vou muito mais agora chamar você para isso, porque senão não vai nem fazer sentido eu estar aqui todo domingo, viu? Eu venho aqui para isso e eu me sinto muito honrada de trazer sua história e eu quero ouvir a sua também, viu? Quero te agradecer, te convidar para nos seguir, siga a Cláudia, siga o programa Ressoar, me siga, manda sua sugestão lá, manda também o seu feedback, se você acha que alguma coisa a gente também, para a gente mudar, para a gente melhorar, eu vou ficar muito feliz de receber aqui a sua mensagem, viu? Foi assim que você me achou, não foi, Cláudia? Foi. Mandando sua mensagem. Exatamente. Então, obrigada mesmo por sua audiência. Tenha um ótimo domingo, viu? E até o próximo. Um abração. Incrível aí a trajetória de Cláudia Canto e onde ela chegou com seu talento, né? Trabalho, perseverança, e que bom saber que o programa Ressoar abriu aí as portas que ela tanto precisava. Parabéns, Cláudia, você é uma vencedora e merece aí todo o mérito e reconhecimento nosso, viu? Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muitas dicas de beleza para as unhas, hein? No quadro Ressoar Vida e Saúde. Não sai daí. Chegou a hora de acompanhar as dicas de saúde e beleza do Ressoar Vida e Saúde. Hoje, a cosmetologista a doutora Heloísa Olivan, ela vai dar uma verdadeira aula sobre como manter as unhas saudáveis e bonitas. E olha só que interessante, viu? Presta atenção em tudo. É com você, doutora. Boa tarde, Renata. Tudo bem com você? Hoje o assunto é unhas. E eu trouxe para vocês, especialmente do quadro Ressoar Vida e Saúde, algumas informações fundamentais para cuidar bem das suas unhas e, claro, como eu sempre gosto de passar alguma receitinha para fazer em casa, a gente vai aprender 2 receitinhas hoje para cuidar das unhas e tê-las saudáveis, bonitas, que não necessariamente precisam ser compridas. Hoje em dia a gente tem vários tipos de unha e tem vários tipos de alongamento. Quais são as diferenças e o que eu preciso saber para que, independentemente do tipo de unha ou de alongamento que eu faça, a minha unha genuína, a unha de baixo, que é sua mesmo, permaneça saudável? Bom, primeira coisa, saúde das unhas é algo que leva muito em consideração o seu estado nutricional. Você pode perceber que quando você não se alimenta bem ou quando você deixa a desejar na sua dieta e nos seus hábitos de vida, as unhas
sofrem e elas denunciam. Elas começam a quebrar, elas começam a lascar, elas começam a manchar. Então, é muito importante prestar atenção nas suas unhas. E por isso, antes de uma esmaltação e outra, ou um procedimento de alongamento e outro, é muito importante você tirar o esmalte e olhar para a cara das suas unhas e ver o que está acontecendo com elas. O primeiro mito que eu gostaria de desmistificar é que unha não respira. Muitas pessoas falam o quê? Eu vou tirar o esmalte para minha unha respirar. A unha, na verdade, é uma camada de células queratinizadas, né, mortas. Então, a parte viva da unha é justamente aqui onde ela nasce, que a gente chama de raiz, tá? Essa é a parte viva. Essa parte que a gente esmalta, etc., ela não é viva, ela não respira. Porém, ela sofre com todos os processos externos, produto químico, álcool gel, lavar muito as mãos, e também internos, alimentação, estresse, hormônios. Então, mesmo que a unha não seja uma estrutura 100% viva, ela sofre com tudo que se passa na gente. Um outro mito que eu já quero também desmistificar, aproveitando esse ensejo de mitos, é passar esmalte escuro não fortalece as unhas. Então não caia nessa. O que vai fortalecer sua unha é a sua dieta e o cuidado que você tem com as suas unhas entre uma esmaltação e outra, etc. Mas para as adeptas do alongamento. Então, o alongamento das unhas, ele não é problemático se você cuida bem delas. O que é isso? E se você faz com profissionais que sabem o que estão fazendo. Uma das etapas do alongamento é passar nas unhas algo que desidrate as suas unhas. Algumas profissionais usam álcool, outras profissionais usam produtos que já vêm prontos nos kits para alongamento de unhas. Esse produto que vai desidratar as suas unhas é o que vai tirar toda a oleosidade da unha, para que quando a unha do alongamento seja grudada na sua unha verdadeira, não tenha resquício de oleosidade ou de produto e essa unha postiça, digamos assim, tenha maior adesão à sua unha genuína. Quando essas profissionais fazem essa desidratação, o que acontece é que muitas pecam nessa etapa. O álcool, por exemplo, que muitas vezes é utilizado, ele não é um produto que desidrata com eficiência. Então, ele pode deixar algumas lascas, alguns espaçamentos entre a sua unha e a tip que foi colada em cima. E esse espaçamento ele vai servir de porta de entrada para micro-organismos, para água, e isso vai gerar infiltração. Então, é muito importante você escolher a profissional correta, que vai saber o que está fazendo e manter, então, o seu cronograma de cuidados. Então, fazer a manutenção das unhas, visitar essa profissional para que ela veja se não tem nenhum descolamento, se não tem nenhum ponto de infiltração, se precisa repor aquela tip, para que você não tenha, então, problemas de onicomicose, que são, né, as micoses, e infiltrações que podem gerar outros problemas, infecções e etc. Tirar o esmalte sempre uns 2 dias antes de fazer as unhas, para realmente olhar para sua unha e ver o que está acontecendo com ela. Procurar por manchas, procurar por descamação, procurar por lascas e ver se há algo de estranho que mereça atenção. Nesse momento que você tirar o esmalte, é um ótimo momento para fazer o quê? Hidratar a sua unha, repor essa camada que vai selar a sua lâmina, são várias lâminas, então selar essas lâminas e manter a sua unha bem fechadinha. Quem não tem alongamento também precisa hidratar as unhas, porque a gente está a todo momento lidando com álcool gel, com produtos de limpeza, com produtos químicos, então precisa hidratar. Hoje eu trouxe 2 receitinhas, uma para fazer a hidratação das unhas e outra para cuidar de unhas que tem micose ou que não tem, mas que você gostaria de prevenir, tá? Vamos começar pela receitinha da hidratação. Bom, eu já coloquei aqui na minha cumbuquinha uma manteiga de aloe vera. Ela é muito benéfica porque ela é extremamente hidratante, ela repõe minerais, vitaminas das unhas e ela, além de tudo, vai ajudar na hidratação das mãos. Então, vamos supor que eu estou sem esmalte, eu vou utilizar um óleo de lavanda,
que é um óleo muito utilizado na aromaterapia para ser um anti-inflamatório. Ele traz uma regeneração cutânea e também das unhas. A gente vai misturar esse olhinho nesta manteiga. Aqui eu coloquei mais ou menos 15 gramas de manteiga para 5 gotinhas de óleo. E aí eu vou pegar, então, um pouquinho dessa manteiga e eu vou hidratar as minhas unhas, que estão sem esmalte. E aí eu vou passar. Então, passei numa unha, passei na outra unha e assim sucessivamente. Até quando você estiver com esmalte, você pode fazer para hidratar sua cutícula, para hidratar suas mãos. Mas sem esmalte, as unhas agradecem muito, porque essa manteiga tão simples de fazer em casa com o óleo de lavanda regenera as lâminas unguiais, que nada mais são do que as nossas unhas. Para quem tem micose ou precisa prevenir a micose, aqui eu tenho a minha base de unha, aquela base incolor que a gente passa nas unhas antes do esmalte. O que eu vou fazer? Eu vou pingar nessa base algumas gotinhas de óleo essencial de melaleuca, que é bactericida, fungicida. E aí eu pingo aqui na minha base, coloquei 5 gotinhas. E toda vez que eu fizer as minhas unhas, eu vou usar essa base. Ela é uma base que vai prevenir micose e outras infecções. E eu posso também, ó, se eu quiser utilizar esse óleo de melaleuca na minha manteiga, para fazer isso com mais frequência, eu também posso fazer isso. Posso colocar aqui 3 gotinhas e aqui eu tenho a minha receitinha para hidratação e prevenção de micoses e infecções fúngicas nas minhas unhas, que podem ser alongadas ou não. Independentemente do tipo de unha que você tem, essas 2 receitinhas caem muito bem para manter suas unhas saudáveis, bonitas, e você pode exibi-las por aí durante todo o ano, especialmente agora no verão, unhas dos pés. Não se esqueça de cuidar delas também. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um prazer estar aqui com vocês de novo e eu espero vocês na próxima semana, que o assunto será pele. Muito obrigada, Renata. Um ótimo domingo para vocês. Até semana que vem. E o programa Ressoar de hoje está acabando. Se inscreva aí no canal do Ressoar no YouTube, siga a gente em todas as redes sociais para continuar fazendo parte dessa corrente do bem, tá? E eu gostaria de encerrar o programa de hoje, que contou histórias de superações e conquistas, com um pensamento do escritor Oliver Goldsmith. O êxito da vida, ele não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Meu povo, beijo, até o próximo programa, até mais!